Na última rodada, passamos dos 100 pontos. E para a gente poder seguir mitando no Cartola, precisamos ter bastante atenção. Numa rodada que terá dois clássicos e jogos espalhados por vários dias. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos, esboçar o nosso time para a rodada e passar dicas em todas as posições para te ajudar a mitar na rodada 32 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar da rodada 32 do Cartola. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral, sempre focado em muitos números e estatísticas para te ajudar a mitar. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, muito importante, e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? Lembrando que toda rodada a gente tem 2 vídeos e uma live, tá? E bom, antes de falar da rodada 32, como a gente sempre faz, vamos falar do nosso resultado na rodada anterior, tá? Então, na rodada 31, nosso time fez 100,40 pontos, uma baita mitada, tá? Uma mitada clássica, rodada que nem tanta gente assim passou de 100 pontos, mas a gente conseguiu. E terminamos o mês no Ouro 3, tá? Segunda vez que a gente bate na trave. Mês passado também terminamos no Ouro 3. Nessa rodada de novo aí, nesse mês também. Tá faltando um detalhezinho pra gente chegar no diamante, tá? Mas o desempenho tá excelente. Comente aí como é que foi sua pontuação na última rodada, se você conseguiu passar dos 100 pontos e também qual foi sua classificação aí nesse último mês, tá? Bom, falando um pouco do time, como a gente sempre fala aqui, né? Quero trazer alguns destaques positivos, tá? Por exemplo, no meio de campo, a gente traz nossa tabelinha aqui de posições, né? E a gente teve, nos meias, por exemplo, jogadores com mais probabilidade de participar de gol. A gente escalou um meia justamente um 4-4-2 com Veiga, Arrascaeta, Gerson e Nicão, né? O Cristaldo, a gente viu na hora da live que ele não ia para o jogo, né? E deu muito certo. Por exemplo, no ataque, a gente escalou Bright White e Estevão no 4-4-2, que eram jogadores com muita probabilidade de participar de gol. Os dois participaram de gol, né? O Verratti acabou não indo para o jogo, mas, por exemplo, a gente falou das apostas aí no Michael, no Borré, e deu bastante certo. Tem uma tabela que está ajudando bastante. É uma tabela que a gente manda para os sócios, mas de vez em quando a gente mostra aí nas lives e nos vídeos, tá? Única decepção que eu tive na rodada foi esse moço aqui, ó, Ayrton Lucas, 1,40 pontos. Mas também não posso reclamar, a gente usou nosso comparador lá, até fez essa comparação na live. Eu queria escalar um lateral do Flamengo. Na comparação entre o Wesley e Ayrton Lucas, o Wesley ganhou disparado. E a gente ficou na dúvida entre dobrar o Flamengo ou colocar o Bernabé, né? E aí os dados realmente estavam indicando para o Bernabé aqui. Ele estava ganhando em tudo do Ayrton Lucas, mas a gente teve uma teimosia aqui de fazer uma aposta, né? Uma dobra do Flamengo ali, acabou dando errado, né? A gente podia ter chegado a 117 pontos aí. Mas faz parte, né? Vamos para a próxima rodada aí. Quando a gente vai mal, tem que esquecer. Quando vai bem, também tem que esquecer e passar a próxima rodada, que é uma rodada bem difícil, tá? Mas enfim, vamos lá. Falando um pouquinho da rodada 32 já do Cartola, né? A gente tem. Eu falei para vocês que é uma rodada complicada. Primeira coisa, a gente não vai ter o jogo entre Fluminense e Grêmio, tá? Não vai valer para a rodada. A gente vai ter jogos começando no sábado, dia 2 do 11, indo até quarta-feira, tá? Tudo isso por causa da final da Copa do Brasil, que vai ser no domingo, né? E a gente ainda vai ter um Corinthians e Palmeiras, um derby quente aí, um clássico muito pegado, e vai ter um Botafogo e Vasco, tá? Então, vai ser uma data complicada, a gente vai ter que ter bastante atenção nos confrontos. Na última rodada, eu trouxe, o pessoal gostou bastante, desse mapa do SG aqui, que a gente trouxe probabilidade de SG, probabilidade de vitória, jogadores da defesa e do meio e ataque que poderiam ser interessantes de cada time. Nesse vídeo aqui eu vou trazer isso daqui também para vocês, tá? Acho que vai ajudar bastante, a gente vai analisar os confrontos, depois eu vou trazer esse resumão com essa tabela, tá? A gente vai usar aqui o Joga 10 News, o SofaScore e o Flash Score para ir dando uma analisada nos jogos, né? Depois a gente vai montar o nosso time ali, passando dicas em cada posição, tá? Lá no final da live, no final do vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do Vinícius Júnior, tá? Mas enfim, me deixou um pouco bravo, mas eu quero comentar com vocês lá no final, tá? Então, vamos lá, pessoal, começar a falar um pouco dos jogos que a gente tem na rodada, analisar os confrontos, tá? Vamos começar aqui com Bragantino e Cuiabá, tá? Então,
O time do Bragantino vem de um momento complicado jogando em casa. Se a gente pegar aqui no Flash Score, né, pegar o desempenho como mandante, a gente vê que o Bragantino é o penúltimo pior mandante da competição. Mas um destaque importante aí é que os últimos 3 jogos do Bragantino em casa foram contra Botafogo, Palmeiras e Inter, tá? Então teve uma sequência complicada aí, pegou os 3 melhores times do momento aí no Brasileirão, né? E aí acabou não indo tão bem. Teve a volta do Juninho Capixaba, que acho que ajuda bastante. Conseguiu empatar com o Palmeiras e quase segurou o SG contra o time do Botafogo, tá? E vai enfrentar um time do Cuiabá que fora de casa, pessoal, tá muito mal, tá? O time do Cuiabá, nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, não marcou nenhum golzinho sequer, tá? Então eu acho que o Bragantino tem um SG favorável, tá? O Joga 10 ainda tá meio atualizando aqui, mas quero que vocês fiquem de olho principalmente no Juninho Capixaba, tá? Que voltou. Deixa eu buscar aqui para vocês. Não tá atualizado aqui, né? O Joga 10. Deixa eu achar o Bragantino aqui. Só um minuto. Bragantino. Aqui. Juninho Capixaba que voltou a jogar, então pode ser uma peça interessante. A gente sabe que ele é um jogador muito bom de cartola, tá? Ficar de olho também em algum outro SG do Bragantino, pode ser interessante. No setor ofensivo, acho que o Bragantino é até favorito, mas assim, Gustavinho, Sacha, quem sabe podem ser peças aí pra gente poder apostar, mas é mais complicado, tá? Foco realmente aí no Juninho Capixaba, que é uma baita opção pra rodada, tá? Vindo aqui pro próximo jogo, Atlético Paranaense e Vitória. Na última rodada, aí, um dos grandes diferenciais que a gente teve foi escalar o Nicão e escalar o Kaique Rocha. A gente fez uma análise de contexto, né? O Atlético Paranaense convocou a torcida para fazer um caldeirão lá e enfrentar o Cruzeiro, que não queria nada com nada no campeonato, né? Tá focado aí na Sul-Americana, então era favorito. Nesse jogo, acho que o Atlético Paranaense de novo é favorito, tá? Esse fator do mando de campo, de pedir um apoio da torcida e deu muito certo, né? O time foi embalado, acho que é favorito de novo, tá? Mas já é um jogo mais complicado que contra o Cruzeiro, tá? O Vitória vem de um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro, tá? Se a gente olhar aqui no Flash Score, últimos 5 jogos, o Vitória é o quinto melhor time nos últimos 5 jogos aí do Brasileirão, tá? Então, tá focado aí, né? Os dois times brigando aqui, se a gente olhar no SofaScore, os dois times brigando ali na parte de baixo da tabela por essa fugir desse Z4 aí, tá? Então, eu acho que o Cap é favorito. A gente dá para ficar de olho no Nicão, tá? Acho que é uma peça bem forte aí para rodada de novo, tá? É um cara de muita média básica, o Nicão. Ficar de olho também no Pablo, que marcou gol ali, né? Ele cresce nesse momento do Atlético Paranaense, identificação com a torcida. Olho no Esquivel, para saber se ele vai para o jogo ou não, tá? E também no Mikael. Do lado do Vitória, a gente teria ali talvez um Alejandro, um Mateuzinho, para pensar em apostar, mas eu acho que o Cap é realmente favorito aqui para esse jogo, tá? Próximo jogo que a gente tem na rodada, Juventude e Fortaleza, tá? Um jogo com uma tendência forte de ambas marcam, tá? Por quê? Nos últimos 5 jogos do Juventude, jogando como mandante, tá? Vocês olharem aqui, ó, Juventude como mandante, foram 5 jogos de ambas marcam, 10 gols marcados e 12 gols sofridos, tá? E o Fortaleza, por sua vez, nos últimos 5 jogos como visitante, não ganhou, mas nos 4 jogos foi jogos de ambas marcam também, tá? Então, um jogo com tendência forte de gols, tá? Juventude e Fortaleza. Do lado do Juventude, vocês podem pensar ali no Gilberto, pode ser uma peça interessante. Um Ronaldo, meia do time do Juventude. Do lado do Fortaleza, a gente tem um Lucero e quem sabe um Hércules também pode ser uma peça bacana para a gente poder apostar aí na rodada, tá? Acho que são peças interessantes para a gente ficar de olho, mas fiquem de olho com um jogo com forte tendência de ambas marcam aí, tá? E a gente chega no derby, Corinthians e Palmeiras, tá? E aí a gente vai falar, quero falar um pouquinho de números e depois falar de um ambiente do jogo, tá? Então, se a gente olhar números, o Palmeiras é o segundo melhor time nos últimos 5 jogos do Brasileirão. O Corinthians é o quarto melhor time, então melhorou bastante o time do Corinthians aí nos últimos 5 jogos. Conseguiu sair finalmente do Z4. Ainda não tá livre aí do risco, né? Mas conseguiu melhorar um pouco seu desempenho nos últimos jogos. Se a gente pegar o desempenho do Corinthians como mandante, tá? Nos últimos 5 jogos, é o quinto melhor desempenho. O Corinthians só tem uma derrota jogando em casa em Itaquera. Nos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias e 2 empates, tá? 13 gols marcados, 6 gols sofridos, tá? Então, o Corinthians tem marcado gols, mas tem sofrido gols também, tá? E se a gente pegar o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras é o segundo melhor visitante, também 3 vitórias e 2 empates, e também vem fazendo jogos de ambas marcam, né? O Palmeiras tem tido algumas dificuldades defensivas, fez 2 jogos muito ruins defensivamente aí contra a Juventude e contra a Fortaleza, tá?
e vai jogar fora de casa. Então, é um jogo que, na minha opinião, eu vejo com um jogo parelho, bem parelho, com tendência de gols, tá? Se a gente olhar o retrospecto dos times aí, né? O Palmeiras, claro, vem num retrospecto bom aí contra o Corinthians. Se eu não me engano, são 8 jogos sem perder para o Corinthians, tá? Cadê? 8 jogos sem perder para o Corinthians. O Abel Ferreira, em Itaquera, tem 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates, tá? Então, resultado mais padrão ali do Abel em Itaquera são empates, tá? Então, assim, o Palmeiras brigando pelo título brasileiro, o Corinthians brigando para fugir desse Z4, vai ser um jogo muito quente. Então, assim, eu aposto mais em peças ofensivas, tá? De repente, um Estevão, um Veiga do lado do Palmeiras, um Garro do lado do Corinthians, um Yuri Alberto ou Memphis também. No setor defensivo, eu fico mais pé atrás. De repente, um Gomes ali pensando na bola aérea, que ele tem conseguido bons desarmes fora de casa, mas assim, eu realmente estou focando ali nas peças ofensivas desse jogo, tá? E acho que vai ser um jogo bem pegado, tá? A gente tem que tomar cuidado com essa questão aí, tá? Meu palpite, até eu não fui de palpite, vou palpitar 1-1 nesse jogo entre Corinthians e Palmeiras, tá? Internacional e Criciúma, a gente chega para o time que tem mais probabilidade de vitória na rodada, tá? O Internacional, que como vocês viram aqui, tem o melhor desempenho nas últimas 5 rodadas, tá? São 3 vitórias e 2 empates. Se a gente pegar as últimas 10 rodadas aí, o Inter. Opa, deixa eu pegar. As últimas 10 rodadas, o Inter também tem o melhor desempenho, o segundo melhor desempenho, com 7 vitórias e 3 empates. Tá 11 jogos sem perder. Enfrenta o time do Criciúma, que fora de casa tem muitas dificuldades, tá? O time do Criciúma toma muitos gols. 10 gols sofridos aí nos últimos 5 jogos. Então, o Inter é favorito. A gente tem que ficar de olho porque o Inter joga agora no meio de semana contra o Flamengo, num jogo atrasado, tá? Então a gente tem que ficar de olho se pode ter algum jogador suspenso e tudo mais. Mas de antemão, Bernabei, unanimidade para a rodada, jogando muita bola. Que arrependimento não ter escalado ele. Aí a gente podia ter chegado nos 118 pontos e chegado nesse nível diamante, mas nessa rodada ele vai estar no nosso time. Olho no Vitão também, que cresceu bastante de desempenho aí no Cartola, tá? Um Rocher pode ser uma opção interessante. Do meio para frente, a Lampa, o Wesley, Borré, são todas peças excelentes aí para você escalar no seu time, tá? Mas Inter bastante favorito aí para a rodada, tá? E no próximo jogo aqui, pessoal, Bahia e São Paulo, tá? A gente tem um confronto interessante pelo seguinte, né? Eu acho que o Bahia é levemente favorito para a rodada, tá? O Bahia aqui em casa, nos últimos 5 jogos, vem de 4 jogos sem sofrer gols, só tomou gol do Flamengo, tá? E vai enfrentar o time do São Paulo, que tem oscilado bastante, né? São Paulo fez um jogo muito bom contra o Vasco, ganhou de 3-0 tudo mais, desempenho excelente, mas fora de casa o São Paulo tem tido bastante dificuldade, tá? Empatou contra o Criciúma aí no último jogo, se a gente pegar o desempenho do São Paulo fora de casa aqui, vocês vão ver que tá mais aqui para o meio, para baixo da tabela, então tem tido dificuldades. Por isso que eu acho que o Bahia é favorito. Mas lembrar um destaque interessante aí, que o Rogério Ceni nunca ganhou do São Paulo, tá? São 10 jogos e 10 jogos sem ganhar, tá? Então, acho que o Bahia é favorito, mas tem que ficar de olho. Peças interessantes para esse jogo: Juba do Bahia, Luciano Rodrigues, atacante do Bahia, Everton Ribeiro também do Bahia. Tá do lado do São Paulo, talvez um Lucas Moura pode ser uma opção interessante para vocês escalarem aí no time de vocês, tá? Próximo jogo, mais um clássico aqui entre Botafogo e Vasco, tá? E aí, pessoal, primeiro eu quero começar falando um pouquinho do retrospecto desses dois times, do histórico, tá? O Vasco, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota para o Botafogo, tá? São 3 jogos sem perder para o Botafogo. Me surpreendi com esse dado. Então, o Vasco tem tido um retrospecto bom aí, né? Se a gente pegar o momento dos times aí, Botafogo líder da competição, em casa, a gente sabe que no tapetinho é um time que joga muito bem, né? Consegue sempre muitas vitórias ali, é um dos melhores mandantes da competição. Aliás, se eu não me engano, é o melhor mandante, né? Da competição, né? O Fortaleza. Mas a gente pegar os últimos 5 jogos aqui com o mandante, o Botafogo aparece aqui na frente, né? Um time que tem desempenhado muito bem ali, né? Vai enfrentar o time do Vasco, que depois da eliminação na Copa do Brasil, vem de 2 vitórias, né? Ganhou do time do Cuiabá, ganhou do time do Bahia, vai em busca dessa vaga na Libertadores aí, então tá motivado, tá? Eu acho que o Botafogo é favorito pelos números, tá? Pela qualificação técnica também, mas assim, é um confronto equilibrado. Eu vi muita gente, por exemplo, falando: vou dobrar Luiz Henrique, Igor Jesus, porque a zaga do Botafogo, do Vasco é fraca. Assim, dobrar o Botafogo já acho que é muita ousadia. Tem uma peça, acho que é favorável.
Assim como no sistema defensivo, acho que ter uma pecinha do Botafogo também é interessante para a rodada, tá? Mas dobrar eu já fico um pouco com receio, tá? Mas acho que o Botafogo é favorito aí para esse confronto, tá? E aí, pessoal, a gente vem para os últimos 2 jogos aqui e eu quero avaliar meio que em conjunto, tá? O jogo entre Cruzeiro e Flamengo, entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, tá? O que acontece? Esse jogo vai ser na quarta-feira, porque os dois times se enfrentam no domingo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e depois se enfrentam no outro final de semana, também pela final da Copa do Brasil, tá? Então, eu imagino que tanto Flamengo como Atlético Mineiro devem poupar seus times inteirinhos, tá? Uma final de Copa do Brasil, uma rivalidade grande, tá? Talvez seja a maior rivalidade interestados, tá? Por causa de questões antigas aí, de final de Brasileirão e tudo mais. Então, assim, poupando jogadores, eu acho que o Cruzeiro é favorito para esse jogo. Vamos ficar de olho no William, tá? Do Cruzeiro é uma baita opção para a rodada, tá? Assim como o Matheus Pereira também pode ser uma aposta bem viável aí para a rodada, tá? Vamos ver como é que vai ser essa questão da Sul-Americana, tá? Se o Cruzeiro vai classificar ou não para a final. Acho que isso também pode ter uma influência aí nesse jogo, tá? Mas acho que o Cruzeiro é favorito, tá? E do lado do Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense já está rebaixado, tá? Agora acabou mesmo. Não matematicamente, mas agora as esperanças estão quase nulas aí, né? É um time muito frágil, né? Então, assim, ficar de olho no Galo ali, num Vargas se for pro jogo, ou num Deivinho se for pro jogo, pode ser uma opção, mas assim, vai ser um jogo que provavelmente eu vou fugir de escalar peças aí, tá? Mas é isso, basicamente, sobre essa questão dos confrontos, tá? Acho que a gente tem que ficar de olho. São confrontos que a gente provavelmente não vai ter muitas notícias. Por exemplo, Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro talvez não tenham notícias. Eu não sei se esses jogos de terça-feira a gente vai ter notícia clara de quem joga ou não, tá? Então essa é aquela rodada complicada em que é muito importante a gente escalar o banco de reservas, tá? Dito isso, pessoal, feita a análise de confrontos aqui, quero mostrar aquele resuminho para vocês, tá? De mapa do SG, mostrar jogadores que são interessantes para a gente escalar, os times com maior probabilidade de vitória, tá? Mas antes disso, quero convidar vocês aí, a gente sempre faz esse convite, eu sei que é um pouco chato aí, mas quero pedir para vocês a inscrição aqui no canal, tá? Deixar o like também é muito importante, tá? Então a gente sempre tem feito a nossa meta de likes, tá? Quando vocês batem a meta de likes, a gente traz no vídeo seguinte, que vai ser na sexta-feira, tá? Aquela tabelinha de atacantes para vocês, tá? Vocês viram como ela ajuda bastante, tanto para escalar atacantes como para escalar meio de campo. Então, dá aquela moral pra gente. Vou colocar uma meta de 250 likes aí no vídeo, tá? Eu tava colocando 200, mas acho que vocês conseguem chegar nesse 250. Então, dá aquela moral pra gente. Não custa nada, tá? E ajuda demais o canal. Outra coisa, a gente tá com a meta de chegar até o final do ano aos 5 mil inscritos, tá? É uma meta ousada, tá? A gente precisa de bastante inscrição, mas eu ainda acredito, tá? Confio que se vocês derem uma moral pra gente, a gente vai chegar nesses 5 mil inscritos. E a primeira coisa que vocês podem ajudar vamos ver se nesse vídeo até sexta-feira a gente chega nos 4.500 inscritos, tá? Faltam apenas 20 inscritos, então dá aquela moral pra gente, tá? Pedir também para vocês seguirem a gente no Instagram, agora fechou o perfil aqui, não vou fazer o login agora para não demorar. Mas segue a gente no Instagram, a gente tem postado, o nosso time lá a gente tem postado apostas ousadas para rodada. Por exemplo, nessa rodada, a gente falou do Gerson com uma aposta ousada. Já são 2 rodadas seguidas, que nossas unanimidades, que a gente também posta no Instagram. Deu muito certo, vocês podem conferir. Nessa última rodada eu falei do Veiga e do Estevão, e eu cheguei, vocês podem conferir lá, que eu escrevi assim: a gente não tem certeza quem é o cobrador de pênalti desse Palmeiras, tá? Teve 2 pênaltis e cada um bateu uma vez ali, né? Então, fiquem de olho lá que a gente tem trazido bastante conteúdo bacana para vocês, tá? @cartodados, tá? Mas é isso. Vamos agora começar a escalar o nosso time. Fiquei devendo para vocês aqui o nosso mapa do SG, claro. Então, o mapa do SG aqui para vocês na tela, tá? A gente tem aqui a probabilidade de SG e aqui a probabilidade de vitória. A probabilidade de SG a gente gera por um algoritmo nosso aqui. A probabilidade de vitória a gente pega um algoritmo da UFMG, né? Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um departamento de matemática só para futebol, tá? E também as casas de aposta. Então, vocês veem aí que o Inter é o principal favorito aqui para a rodada em probabilidade de vitória, né? É o time com maior probabilidade de SG e é o time com maior probabilidade de marcar gols também. E o Criciúma é o time com maior probabilidade de perder na rodada, tá? Então, assim, tudo combina para a gente ter bastante foco no Internacional. Mas a gente tem outros times interessantes. Então, o Botafogo, eu comentei que apesar de ser um clássico, é um time que tem um leve favoritismo aí para a rodada, tá? Tem uma probabilidade de SG e de vitória boa.
O Cap também está aparecendo com uma probabilidade de vitória alta ali, apesar de que a probabilidade de SG do Bragantino tá na frente do Cap, tá? Então, na minha opinião, os três principais favoritos para a rodada são Inter, Botafogo e Bragantino, tá? Eu acho que o Cap talvez ficaria em quarto. Depois a gente vê um Bahia aqui, um Cruzeiro, tá? Que pode subir esse favoritismo se o Flamengo vier reserva, acho que pode mudar essa questão. Vocês veem que Palmeiras e Corinthians aqui, o Palmeiras tem 35%, o Corinthians tem 27%. É um jogo com uma tendência forte de empate, tá? O empate talvez seja o placar mais provável para esse jogo. E interessante também sobre Palmeiras e Corinthians é que assim, ó, 26% de probabilidade de SG para o Palmeiras, 21% só para o Corinthians. Então, uma tendência forte de sair gols, tá? Nesse jogo, tá? E aqui vocês podem ver as peças interessantes que eu escalei, tá? Enquanto eu compartilho, vocês podiam dar uma olhadinha. No final do vídeo eu explico para vocês como é que vocês podem dar uma olhadinha depois. Vou deixar essa tabela disponível também no nosso grupo do WhatsApp, tá? Depois eu falo para vocês como é que vocês podem acessar. Mas é isso, pessoal. Lá no final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como acessar, vou falar também de plano de sócios e tudo mais, tá? Mas agora eu quero parar de enrolar e escalar o nosso time aqui, passando opções para vocês, tá? Então vamos lá, vender todo o nosso time aqui. Ô, Ayrton Lucas, por que você decepcionou a gente desse jeito, meu rapaz? Enfim, vamos começar a escalar o nosso time. Escalamos no 4-4-2 na última rodada aí. Nessa rodada aqui, vamos voltar para o 4-3-3, tá? O pessoal sabe que eu não tenho vergonha de, às vezes, mudar para 4-4-2, porque eu acho que não tem que ter tabu. A gente tem que ver o que a rodada tá pedindo e fazer as escalações, tá? Mas nessa rodada eu acho que o 4-3-3 é um pouco mais viável aí. Tem mais opções de atacante até do que meia. Meia tá mais em aberto aí para a rodada, tá? Vamos começar com a posição de goleiro aqui. Ignorem esses favoritos, tá? A gente vai atualizar isso na sexta-feira. Mas colocando aqui as posições de goleiro, tá? Eu gosto de olhar sempre duas coisas, tá? Uma das coisas que eu gosto de olhar é a probabilidade de SG. Então a gente ficaria de olho aí num Rocher, num Cleiton do time do Bragantino, num Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, pode ser uma baita opção para rodada, tá? Mas eu gosto de olhar também a questão das defesas, goleiro que tem um potencial de fazer defesa, tá? Na sexta-feira, a gente traz aquela comparação ali de potencial de defesas do goleiro, pelo nosso índice. Eu ainda não tenho exatamente esses números, mas eu tenho para mim, que o jogo do Botafogo, o John vai ser bastante exigido, tá? O Paí é um cara que finaliza muito, Coutinho também, tá? O Verratti também é um cara que tá sempre finalizando de cabeça. Então eu acho que se o John pegar um SG realmente, ele tem um potencial de sair com uma baita pontuação na rodada, tá? Como eu acho que dá para fazer o hack aqui com o John, a gente vai fazer o hack, tá? Vamos colocar o Santos, nosso goleiro para a rodada, por enquanto, vai ser o John do Botafogo, tá? Mas como eu falei para vocês, quem quisesse mais na segurança, Rocher do Inter seria uma opção legal, Cleiton do Bragantino também seria uma opção interessante, o Mikael do Atlético Paranaense também, e os goleiros que se enfrentam ali no clássico, Hugo Souza e o Everton, podem ser peças interessantes para defesas, tá? Mas eu acho que pode ser um jogo de gols aí, então tô meio que fugindo desses dois goleiros, tá? Por enquanto a gente vai com o John aqui, o nosso goleiro para a rodada, tá? Vindo aqui para a posição de laterais, eu acho que é uma posição que tem muita opção para rodada, tá? Eu começo com um cara que é unanimidade total para rodada, que é o Bernabei aqui do Internacional, tá? E aí, para mim, para fechar a lateral, a gente tem dois nomes muito, muito fortes para rodada, que são o William do Cruzeiro, tá? Uma opção excelente aí para rodada, pegando um time do Flamengo que tá mais focado ali na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, deve vir meio reserva, tá? Então, o William pode ser uma baita opção aí para rodada, tá? E a outra opção interessante seria o Juninho Capixaba, tá? Para mim, eles são os dois melhores nomes que a gente tem aqui. Juninho Capixaba, que voltou nesse último jogo, sem SG, fez 4,70 de média básica, tá? Então, assim, esse Cuiabá, que tem um potencial de SG. Cara, eu tô bem em dúvida entre quem escalar, tá? Se Juninho Capixaba ou se o William, tá? Por enquanto, pela questão do pênalti, que tem sido uma questão que tem sido recorrente, né? A arbitragem tem marcado muitos pênaltis saindo do Campeonato Brasileiro. Por esse fator exclusivamente, por enquanto eu vou escalar o William, tá? Mas o Juninho Capixaba também seria uma opção excelente aí. Tô bastante em dúvida em quem que eu escalo, tá? Se a gente tivesse que trazer alguns outros nomes para a rodada, por exemplo, a gente teria Vitinho do Botafogo, uma excelente opção aí para a gente escalar, tá? Se, por exemplo, eu não fosse com o John ali, poderia colocar o Vitinho, é um cara muito ofensivo. Vocês veem aqui, ó, 9,20 no último jogo ali, muita média básica, participa ofensivamente também. A gente teria um Esquivel do Atlético Paranaense também, uma opção bastante viável aí para a rodada, tá? Com o apoio da torcida, o Cap tende a se tornar muito forte, ele é um cara muito bom de cartola também, tá? A gente teria também um Rubens do time do Galo, tá?
contra o time do Atlético Goianiense. É um cara que tem muita média básica, um Atlético Goianiense muito frágil, mesmo o Galo reserva, o Rubens pode ser uma opção interessante, tá? Luciano Juba do Bahia também seria uma opção bastante interessante para a rodada, tá? Que acho que eu ficaria por aí, tá? Mas vocês viram que são umas 7 opções, sendo que tem 3 caras aqui, assim, fortíssimos para a rodada, tá? Uma posição bem disputada aqui, a posição de lateral. Por enquanto, vamos com Bernabé e William, tá? Posição de zagueiro aqui, pessoal. Eu acho que eu quero fazer uma dobra do Inter, tá? Que é a posição mais interessante. E até olhando aqui no Cartola FC Brasil, que é um site que me agrada bastante, tá? Lateral, vamos, zagueiros, desculpa, zagueiros para rodada. Eu vou trazer aqui para vocês. Então, um cara que tem me impressionado, que melhorou bastante o desempenho dele, foi o Vitão do Inter, tá? É um cara que 7.4 aqui contra o time do Grêmio, 7.4 contra o time do Cuiabá, que conseguiu seu desarmezinho, 2.6 de média básica, contra o time do Atlético Mineiro. Mesmo perdendo o SG ali, ele conseguiu gerar uma pontuaçãozinha bacana, ó, 2,90 para zagueiro é uma pontuação legal, tá? Então, por enquanto, eu vou com o Vitão do Internacional, tá? Essa segunda vaga da zaga, por exemplo, a gente teria os nomes do Botafogo, Adrielson ou Alexander Barbosa, que seriam opções interessantes para a gente poder escalar, tá? Me agradariam sim para a rodada, tá? Mas como eu já estou escalando o John, eu não vou com eles. O próximo nome que eu vou escalar de zagueiro vai ser o nome do Bragantino, tá? Eu falei que o Bragantino tem um potencial de SG, não escalei ali o Juninho Capixaba, e a gente tem 2 nomes aí para a gente poder escalar, tá? O Eduardo Santos, do Bragantino, e o Pedro Henrique, tá? Primeiro, por que eu acho que é interessante ter uma pecinha do Bragantino? Pelo potencial de SG, mas pelo que o time do Atlético do Cuiabá tem cedido para zagueiro, tá? Na última rodada a gente até escalou o Adriano Martins, para quem viu, né? Na rodada contra o time do Cuiabá, a gente estava com ele, tá? Aqui, Kusevich e Cardona mandaram muito bem. Mercado golzinho de cabeça, Murilo também, tá? Então tem cedido muito ponto. Entre Eduardo Santos e o Pedro Henrique, o Pedro Henrique parece ser um jogador um pouquinho mais de cartola, tá? Mas assim, eu gostei do desempenho do Eduardo Santos nos últimos jogos, tá? É um zagueiro que tem 18 desarmes em 16 jogos, apenas 3 faltas cometidas. Então, por enquanto, eu tô querendo colocar aqui no meu time o Eduardo Santos, tá? Opa, ele não tá... tá provável aqui. O ruim dele seria só que ele não teria muito reserva, né? Vou colocar o Eduardo Santos por enquanto, ou o Pedro Henrique. Com o Pedro Henrique, acho que o Pedro Henrique foi melhor, né? 3,30 na última rodada contra 0,60 do Eduardo Santos, né? É um jogo complicado. Por enquanto vamos com o Pedro Henrique. E daí a gente coloca aqui no banco de reservas o Eduardo Santos, tá? Acho que essa rodada vai ser muito importante a gente escalar um bom banco, tá? Então vamos desse jeito, com Pedro Henrique e Eduardo Santos no banco. Então dobramos o Inter, uma pecinha do Bragantino, uma pecinha do Cruzeiro e uma pecinha do Botafogo, tá? Técnico para rodada, pessoal, acho que é bem simples, tá? O principal time favorito para rodada em probabilidade de vitória, de SG, de gols marcados, é o time do Internacional. 11 jogos sem perder, então a gente vai com o Roger Machado, tá? Quem não quisesse ir com o Roger Machado, talvez um Arthur Jorge, mas é um clássico, tá? Talvez o técnico do Bragantino, né? O Pedro Caixinha acabou de ser demitido, então tem que ver quem que vai assumir essa posição de técnico aí. Mas assim, para mim o Roger Machado tá disparadaço nessa rodada aí como melhor técnico, tá? Então, por enquanto, nosso time tá escalado desse jeito, tá? Vindo aqui para o meio de campo, não abro mão do Alampa, tá? Acho que é um nome fortíssimo para a rodada, Alan Patrick, jogando muita bola, tá? É muito interessante. Daí, eu gosto de outros 2 nomes que eu vou falar aqui para vocês, que são Nicão e Matheus Pereira, tá? O Nicão, que é um cara que tem gerado muita média básica, finalizado bastante, o Cap muito motivado lá jogando na Liga Arena, né, no Caldeirão lá, um jogo muito importante aí para esse rebaixamento. O Nicão cobra a bola parada, é aquele cara chuta-chuta, então é um cara que me agrada bastante, tá? Outro cara que me agrada bastante também é o Matheus Pereira, provavelmente vai pegar um time do Flamengo reserva, tá? Então também é uma opção bastante viável aqui para a rodada, tá? São 2 nomes interessantes. Mas eu tô de olho em fazer uma dobra, digamos assim, do clássico, tá? Eu tô pensando em escalar Garro e Rafael Veiga, tá? Por quê? Como vocês viram aqui, o jogo entre Palmeiras e Corinthians é um jogo com tendência muito forte de gols, tá? O Veiga é um cara de bola parada, tem o pênalti também a seu favor, tem que ver quem cobra nele é o Estevão, mas é um cara muito bom de cartola ali, sempre finalizando bastante. 3 gols com o time do Juventude, meteu o gol no último jogo de pênalti, tá vivendo uma fase boa ali, ele cresce nesses momentos decisivos, tá?
Então, é um cara que me agrada. E do outro lado, a gente tem um Rodrigo Garro do Corinthians, que em casa, eu já falei isso várias vezes, né? O Garro é meu xodó quando joga em casa, tá? Por quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui no Cartola FC Brasil. É um cara muito regular, né? Eu falei para vocês, acho que em 13 jogos em Itaquera, ele tinha 12 jogos passando de 4 pontos. A gente escalou ele no último jogo, então em 14 jogos jogando em Itaquera, em 3 ele passou de 4 pontos, tá? Não tá carregando aqui o Cartola FC Brasil. Bom, tudo bem, depois a gente mostra para vocês, tá? Mas eu tô querendo fazer essa apostinha de, já que vai ser um jogo com tendência de gols, colocar Rafael Veiga, os dois times vão tentar atacar de qualquer jeito, o Palmeiras precisa da vitória para continuar na briga do Brasileirão, o Corinthians precisa da vitória para continuar fugindo ali do Z4, tá? Então, tô pensando em escalar os dois aqui no nosso time, tá? É uma aposta mais ousada, talvez Nicão e Matheus Pereira seria até um pouco mais seguro, mas por enquanto a gente tá assim, tá? Então, Alan Patrick, unanimidade, Rafael Veiga e Garro, nomes interessantes. Nicão e Matheus Pereira também nomes bastante fortes, tá? Outros nomes para a rodada, Ronaldo do Juventude pode ser um nome interessante. Mateuzinho do Vitória também pode ser um nome bacana aí para a rodada, tá? Olho no Everton Ribeiro do Bahia pode ser um nome interessante aí. Hércules do time do Fortaleza pode ser um nome interessante, tá? Mas eu ficaria por aí, tá, pessoal? Para mim, os 5 principais são esses que eu comentei aí para vocês na rodada, tá? Meio de campo reserva aqui, quem que a gente pode colocar? Everton Ribeiro, né? Ele vai muito bem quando ele joga em casa, enfrentando o time de São Paulo que tem oscilado bastante, né? E aí, vindo aqui finalmente para o ataque, e antes de escalar o nosso ataque, pessoal, quero pedir para conversar com vocês, tá? A gente está com o nosso plano de sócios, tá? A gente está com uma promoção, apenas R$ 24. Vocês podem ter acesso ali a essa tabelinha que eu mostrei para vocês aqui de atacantes e de meias. Vocês podem ter de atacante, de meia, de lateral, de zagueiro, de goleiro. Tem dashboard, tem grupo exclusivo no WhatsApp, tem time exclusivo também, tá? Então, bastante conteúdo para vocês. Quem quiser virar sócio, o link vai estar fixado aqui nos comentários para vocês, assim como o link também do grupo do WhatsApp, tá? Que é gratuito. Então, os dois links estão fixados aqui nos comentários. Quem puder dar essa moral pra gente, R$ 24, você já tem acesso a um conteúdo bem bacana nesse final de temporada, tá? E aí, vindo aqui finalmente para o ataque, pessoal. Primeira coisa, Borré, unanimidade para a rodada. Unanimidade total para a rodada do Borré, tá? O jogador aqui, se a gente olhar no SofaScore, no Brasileirão, um dos que mais cria chance de gol, tá? Só tá atrás do Verratti e do Pedro, mas ele tem bem menos jogos, o Borré, tá? Participando de gol, os últimos 3 jogos dele jogando no Beira-Rio, nos 3 ele participou de gol contra o time do Galo, tá vendo um momento iluminado o Borré. Eu, no meu time aqui, vou fazer a dobra Borré e Wesley, tá? Como falei para vocês, o Inter é o principal favorito da rodada, é o time com maior probabilidade de vitória, maior probabilidade de marcar gols. O Wesley é um cara que gera muita média básica, tá? Então, a gente vai dobrar Borré e Wesley no nosso time aqui, tá? Essa terceira vaga, acho que tá bastante em aberto. Como eu falei para vocês, ao invés de colocar o Veiga aqui nesse meio de campo, por exemplo, vocês poderiam colocar o Estevão aqui para fechar esse ataque, tá? E aí, só que eu não dobraria o Palmeiras, tá? Acho que dobrar um pouco demais. Do mesmo jeito, vocês poderiam colocar um Memphis ali, ou o Yuri Alberto, pensando nesse pênalti, pensando nesse jogo com probabilidade de gols, tá? Seria uma opção viável para escalar, mas também não dobraria. Daí escolheria outra peça que não um Garro ali no meio, tá? Seriam opções interessantes para você escalar. Tem um Verratti, para quem gosta dessa aposta aí, tipo, Verratti gosta de marcar em clássico e tudo mais, poderia ser uma opção, tá? Mas para mim, a opção mais interessante para você fechar esse ataque seria Lucas Sacha, também do Bragantino, alguns outros nomes. Mas para mim, tem que ter o nome do Botafogo, tá? Jogando em casa, o time do Botafogo é um time que marca muitos gols, um dos melhores ataques da competição. A zaga do Vasco, a gente sabe que é uma zaga com muitas deficiências defensivas, né? Maicon, Léo Pelé, João Vitor, nenhum deles são bons laterais. Paulo Henrique, Piton, assim, é uma zaga que depende muito do Léo Jardim. No último jogo saiu ganhando de 3-0 contra o Bahia, tomou 2 gols, podia ter tomado empate, então eu acho que tem que ter uma pecinha do Botafogo nessa briga pelo título, tá? Entre Luiz Henrique e Igor Jesus, eu prefiro um pouco mais do Igor Jesus, tá? Por ser um cara que joga mais perto do gol e tudo mais. Tem uma chance maior de participar de gol. Mas o Luiz Henrique seria uma opção excelente aí para rodada, também gerando sempre muita média básica, tá? Antes de a gente escalar o nosso capitão aqui para rodada e fechar o nosso banco, antes de a gente escalar o nosso banco de reservas e depois falar da questão do Vini Júnior, vamos escalar o nosso capitão aqui para rodada. Vamos escalar o nosso banco de reservas, tá? Então, atacante reserva aqui pro Igor Jesus, tem o Flaco, né? Mas assim, não sei se eu queria escalar alguém do Palmeiras.
Caio Jorge, tá? Pegando esse time do Flamengo reserva. Gilberto também poderia ser uma opção interessante aqui, tá? O Mosqueira até do Bragantino, mas, cara, o Caio Jorge pode ser uma opção excelente de reserva, tá? O time do Flamengo vindo totalmente reserva aí. Caio Jorge é um cara que tende a crescer com o Diniz, pode ser um nome interessante. E lateral reserva aqui pro Bernabé, a gente pode ir com o Vitinho, vamos com o Esquivel, tá? Não quero correr o risco de dobrar o Botafogo, tá? Então vamos assim. E aí, capitão para rodada, pessoal, para mim tem que ser o nome do Inter, tá? O Borré é o mais seguro, vai ser o capitão mais escalado. O Wesley também vai ser um capitão bastante escalado, acho que pode ser uma opção interessante. Mas tem dois capitães bastante ousados para a rodada, que são o Alan Patrick e até o Bernabé, tá? Pela fase que o Bernabé vem vivendo, potencial de SG, potencial ofensivo, não descartaria ele como um capitão ousado, tá? Comente aí, quem que vai ser o seu capitão aí para a rodada, tá? Mas o meu capitão para a rodada, vamos até ver se carregou, não carregou aqui o Cartola FC Brasil, tá? Então, fico devendo para vocês de mostrar depois as estatísticas, mas assim, o Criciúma, quase todos os jogos têm imitado os meias adversários, tá? A exceção foi o jogo contra o Botafogo, que o Almada não fez nada, tá? Mas o Alampa é um jogador muito bom quando ele joga ali no Beira-Rio, tá? Tem o pênalti a seu favor, então acho que esse é um potencial diferenciado para ele. Então, nosso capita para a rodada vai ser Alan Patrick, tá? Então, assim está escalado o nosso time, tá? E é isso sobre a questão do Cartola, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser, fica aqui comigo para falar um pouquinho aqui sobre essa questão do Vini Júnior, tá? Mas é isso, lembrando, sexta-feira a gente vai atualizar o nosso time, trazer tabelas para vocês com mais estatísticas. Então, quem for sair agora, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like também, tá? E seguir a gente no Instagram. E rapidamente, pessoal, falando sobre a questão do Vinícius Júnior, foi revoltante a questão do Vinícius Júnior, tá? Eu, assim, não quero falar especificamente sobre essa questão de... Vocês sabem, né? Por que o Vinícius Júnior incomoda, né? Mas foi um absurdo, tá? Tipo assim, ele foi disparado o melhor jogador da temporada, tá? Em questão técnica ali, de qualidade técnica. Foi o principal jogador do principal time, que foi o Real Madrid, tá? Então, para mim foi um absurdo. É claro por que ele não ganhou. Só que, assim, mais absurdo do que o Vinícius Júnior não ter ganho esse prêmio de bola de ouro, não dá para entender por que o Rodri foi eleito, tá? O bola de ouro. Pô, se a gente comparar assim, não, mas o Rodri é um cara que foi muito bem na Premier League, tá? O City mandou muito bem e tudo mais. O Rodri teve um dos melhores desempenho aqui de nota SofaScore na Premier League e tudo mais. Mas quem foi eleito o melhor jogador da Premier League foi o Phil Foden do, do City, né? Outro cara que também teve bastante destaque no City foi o Haaland, que foi um dos artilheiros aí do time, artilheiro da Premier League, bateu vários recordes. Então, assim, do City ele já não foi o melhor. Eduardo, mas o desempenho do Rodri para ser eleito o craque aí do melhor do mundo foi o desempenho dele na Euro. Pô, mas quem foi melhor? Ele ou o Yamal? E a gente pode pegar aqui os números do Yamal. O Yamal foi muito melhor aqui no Nota SofaScore, participou de mais gol do que ele. Não, mas o Yamal é atacante, não dá para você comparar um atacante com um cara que é... Opa, deixa eu voltar aqui. Não dá para comparar o Yamal com um cara que é meia. Mas assim, o Fabian Ruiz, também do time da Espanha, deixa eu pegar aqui, ó, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Também na Euro, teve uma nota do SofaScore melhor do que a do Rodri, mais gol e mais assistência. Isso não justifica, foi por causa dos títulos que ele ganhou a Premier League e ganhou a Euro. Tudo bem, mas o Carvajal ganhou a Euro, a Champions e La Liga. Cara, assim, não tem nenhum critério que justifique o Rodri. Ele foi melhor até na outra temporada, assim, foi um absurdo, tá? Para mim foi um dos maiores absurdos de premiação. Quero saber os comentários de vocês aí, não só da questão do Vini Júnior, que isso é claro, porque eu não quero falar a palavra para não criar polêmica aqui no YouTube, mas vocês sabem por quê, por que ele não foi eleito, mas também perguntar para vocês essa questão de qual o critério para o Rodri ter ganhado. Enfim, quis desabafar isso no final, mas é isso, pessoal. Boa rodada para a gente no Cartola. Até a próxima. Falou!